E se o trabalho remoto não fosse apenas uma forma de trabalhar de casa, mas a chance de redesenhar completamente a sua carreira e o seu estilo de vida? Desde a pandemia, milhões de pessoas descobriram novas possibilidades, mas poucos tiveram coragem de transformar essa mudança em um recomeço verdadeiro. Hoje, vamos falar sobre liberdade, escolhas e como criar uma carreira alinhada ao que você realmente quer viver. E essa história que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Bom dia, bom giorno, buenos dias, bonjour, guten Tag, dobriden. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas Mundo Afora. Queridíssima, fofíssima versão internacional do nosso podcast sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, uma nova entrevistada conta sua história e dá dicas imperdíveis de negócios. E nessa versão aqui, o foco é o empreendedorismo fora do Brasil. Então, se você já pensou em se aventurar em algum país, fica aí comigo, escuta essa história, ou então, se você conhece alguém que já manifestou essa vontade de morar fora do Brasil, manda esse episódio para ela, para dar aquele incentivo. E nesse episódio, então, a ideia nem é exatamente morar fora do Brasil, mas trabalhar para empresas fora do Brasil. Então, calma, fica por aí, que daqui a pouco você vai entender melhor do que eu estou falando. Bom, já quero convidar todo mundo a dar uma olhadinha na nossa loja virtual que está no ar com produtos exclusivos lindos, tá? Como aqui a minha canequinha de elogios, que eu amo, adoro, uso todos os dias. E você pode, inclusive, dar de presente para uma pessoa especial, né? Que ideia boa, né? E para adquirir a sua, clica no link que está na descrição desse vídeo e conhece, né, toda a coleção. Aproveita, dá uma olhadinha em tudo, que tá cheio de coisa linda para você escolher lá o seu mimo. E sem maiores delongas, vamos ao episódio de hoje. Eu converso com a Bruna Alves, especialista em trabalho remoto, criadora do curso Freelancer Global e uma grande incentivadora da construção de carreiras mais livres e alinhadas à vida que queremos viver. Mas eu vou deixar para ela mesma contar essa história. Vamos lá. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios, de super dicas. Tudo bem com você? Tudo bem, Ju? Obrigada por me receber aqui nesse espaço tão lindo para mulheres empreendedoras. Te agradeço de coração. É um prazer estar aqui. Ai, eu que agradeço pela disponibilidade e já agradeço até de antemão pelas super dicas maravilhosas que eu sei que você vai trazer para a gente hoje, né? Mas antes de entrar nessa parte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, mas assim, eu quero uma definição. Então, por favor, defina-se. Ok. Meu nome é Bruna, eu tenho 32 anos e eu sou uma Hum. pessoa muito sonhadora, sempre fui. Vamos dizer que em algum momentinho ali eu perdi essa habilidade de sonhar, depois eu conquistei ela de novo e eu nunca mais a perdi. Há uns Hum, 6 anos. Seis, hum. 7 anos, que foi onde começou toda a minha trajetória com o empreendedorismo e trabalho freelancer fora. Calma, 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 que você já está adiantando a sua Tô história. spoiling, tô Calma. spoiling. Então tá, de volta. Eu gosto de Então, fazer então, não, yoga, calma, calma. Defina assim uma palavra. Eu estou fazendo assim agora. Quando vier alguém que atrapassa aí, já vai contando a história e final. já vai Volta. contando tudo, ok. Não, então defina assim Defina uma assim palavra. uma palavra. Ahn, Pode ser duas, se for composta. Uma só, tá, tudo bem, você entendeu? eu acho que sonhadora e curiosa. Hum, muito bom. Nossa, eu estava vendo um artigo outro dia sobre a curiosidade. Como que a Uhum. curiosidade gera as descobertas, então passei a ver com outros olhos, viu? Então, quando alguém fala assim, curiosidade, eu falo, ó, É, importante, habilidade aí, ó, funciona. Famosa é, funciona, fuça em tudo. Sou eu. muito bom, muito importante, muito importante. Mas então, pode contar, conta pra gente um pouco da sua trajetória e, assim, pode falar um pouco da sua formação, né, do Brasil, como que você foi parar aí em Portugal, né? Hoje você está em Agora Portugal. sim.
Uhum. Agora sim, gente. Ai, será que um dia eu Sim. chego lá de falar assim, agora eu estou no lugar tal, vamos lá. Mas então conta pra gente, vai, vamos lá, do começo. Conta. Vou começar do começo, então. Uhum. Eu sou de uma cidade muito pequena, no interior do Paraná, se chama Piabiru. Eu cresci, vivi minha vida toda lá, estudei numa cidade ali perto, me formei em moda e Uhum. dentro dessa faculdade de moda, eu já fui ali percebendo que eu não gostava muito dessa parte de design, que meu negócio era mais a parte de marketing, de business, empreendedorismo, administração, psicologia. E pronto, acabou a faculdade e uma professora, ela super incentivava a gente a ir para fora. E eu sonhava em aprender a falar inglês e sempre achei que no Brasil eu não ia aprender inglês em escolinha, porque eu via as pessoas que faziam escolinha e não falavam direito. E eu falei, para que gastar dinheiro com isso aqui? Vou fazer um intercâmbio em algum momento da minha vida. E eu decidi fazer quando eu terminei a faculdade. Eu fui para Irlanda, inicialmente, fiz 6 meses de inglês, trabalhando ao mesmo tempo, fazendo trabalho de imigrante, assim, bem imigrante, limpando casa, servindo mesa. Esse foi o meu primeiro ano. Depois, eu tirei minha cidadania, fui para Só uma Itália, coisa, e isso foi o que te bancou? ficar lá, foi. É, foi o seu trabalho, esse trabalho, tá, de Sim. imigrante. Aham. Nós temos que levar um dinheiro, um valor para a Irlanda, né? Na época eram 3.000 euros que você precisava ter. Então, assim, no comecinho eu usei o dinheiro que eu tinha guardado e depois eu consegui o trabalho de atendente. Eu comecei a trabalhar num restaurante brasileiro. Depois eu fui, quando o inglês deu uma melhoradinha, eu fui para um restaurante irlandês para dar mais aquela desafiada. E Uhum. depois, eu fui limpar, dava mais dinheiro e mais flexibilidade. Eu Uhum. digo que o trabalho que eu faço hoje, o mais parecido que eu já fiz foi trabalhar de limpeza, porque fazia Uhum. meus horários, escolhia os meus clientes, enfim. Não Uhum. era um trabalho ruim, não tenho nada para falar do trabalho em si. Mas, e também Uhum. foi o começo dessa trajetória, né? Onde eu também aprendi, mesmo nos trabalhos mais simples. Depois Só eu uma coisa, tirei. em que ano que foi isso? Que você Isso foi pra foi. lá, pra Eu Irlanda? fui no final de 2014, em Ah, agosto de 2014, isso foi até agosto de 2015. uhum. Isso eu fui para Itália, eu morei 5 meses na Itália, fui fazer minha cidadania, fiz sozinha, não fiz com advogado, aprendi italiano, porque chegou lá eu descobri que ninguém falava inglês, nem português. Então eu precisava aprender italiano para conseguir tirar os meus documentos. E foram 5 meses assim, não muito fáceis. Eu tipo comia na caridade. Foi um momento de não ter dinheiro, não tinha como trabalhar de lá. O dinheiro que meus pais podiam me mandar era muito limitado na época, então não foi uma fase assim, maravilhosa, não foram umas férias italianas como a gente pode ter hoje, mas foi também parte da trajetória, me deu o documento que foi tão importante para os outros 10 anos que vieram na Europa. Já fazem 11 anos que eu estou aqui. Eu voltei para a Irlanda por conta das oportunidades de trabalho lá. Consegui Uhum. trabalho em loja, ainda queria meio que desbravar essa parte da moda um pouquinho mais, ver se eu ia continuar. Mas acabei começando como assistente de loja, depois virando gerente, por ter essa habilidade de comunicação, de falar com pessoas. Eu trabalhava com isso no Brasil também, eu trabalhei numa loja durante a faculdade. Então, transferi essas habilidades para lá e chegou um momento que eu não estava mais querendo trabalhar naquela coisa de loja, sábado, domingo, horários intensos, muitas vezes. Eu acabei indo pro escritório. Ali foram minhas primeiras experiências e tal. Eu fiquei 2 anos mais ou menos trabalhando em escritório na Irlanda, até que eu viajei para Tailândia. Com marketing. Não, eu consegui primeiro um trabalho de gestora de conteúdo no YouTube. Ah. Foi assim, terrível, assistindo as coisas mais horrendas que podem existir. No- Aquela coisa de eu não, content. Eles chamam content. Esqueci como que eles usam o termo em inglês, mas é basicamente fazendo aquela filtragem de conteúdo que não pode estar na plataforma e tudo mais. Então, enfim, né? Eu sonhava em trabalhar na Google, tipo, vou trabalhar para Google, vou conseguir um trabalho numa empresa dessas, e quando eu cheguei lá, é claro que existem trabalhos muito diferentes dentro.
de empresas grandes, da Google e tudo mais, mas a minha experiência foi essa e meio que aquela coisa perdeu um pouco do brilho, sabe? O corporativo, assim, ele já começou a perder o brilho uma vez que eu pisei nele. Não só pelo Uhum. trabalho que eu fazia, mas eu também não me apeteceu muito aquela dinâmica de escritório. Eu acabei indo para vendas, que é muito mais alinhado com as habilidades que eu adquiri profissionalmente no passado. Então, eu fui trabalhar num escritório também, fiquei um ano, mas naquele começo daquele um ano, eu fiz uma viagem para Tailândia, que foi quando eu vi milhares de nômades trabalhando de fora e com dezenas de coisas diferentes, e foi ali que eu voltei a sonhar. Foi esse período da minha vida que eu acabei de contar que eu cheguei na Irlanda, quando eu comecei a sonhar esse corporativo, esse sonho maquiado que eu digo, né? Esse sonho que é tipo a trajetória que nos é ensinada de crescer dentro de uma empresa grande. Eu achava que eu estava sonhando com alguma vida ali, mas eu estava sonhando só com o que me ensinaram que deveria ser a minha vida. Mas quando eu cheguei na Tailândia, eu começaram a nascer coisas dentro de mim sobre o que eu realmente queria viver, como eu realmente queria viver e como que o trabalho encaixa nessa vida que eu quero viver e não como que a minha vida encaixa na disponibilidade das minhas férias do trabalho, de que alguém vai permitir que eu tenha. Então, foi ali que começou essa jornada toda. Eu voltei para a Irlanda. Esse ano seguinte foi um ano onde eu comecei a fazer meus primeiros empreendedorismos. Eu fiz uma lojinha de dropshipping. Depois eu fiz uma marca também de copinhos menstruais para vender na Amazon. E Uhum. foi nesse ano que eu planejei a minha fuga, né? Onde eu ia tirar um ano sabático e eu fui para esse ano sabático. Foi enfim, né? Eu fiquei guardando dinheiro esse ano e tudo mais para poder ir com um pouquinho mais de confiança. Fui para Uhum. esse meu ano sabático, que foi o ano do Covid, então assim, todos os planos, Uhum. viagens, tudo que eu tinha foi meio que por água abaixo, então eu realmente Nossa. foquei em encontrar essa solução desse trabalho remoto, dessa oportunidade que poderia me dar o que eu queria, que era basicamente ter flexibilidade para ir para o Brasil. Eu já estava aqui há 5 anos, e uma vez que você está na Europa por muito tempo, e até mesmo uma pessoa que mora no Brasil e não tenha tanta flexibilidade no trabalho mora num estado muito distante, sabe como que é a dificuldade de você poder ficar com a sua família, aquele tempo limitado, aquelas férias de uma semana no final do ano. Eu não queria isso. Eu queria ir e ficar o quanto eu quisesse. Eu queria, se algum familiar meu ficasse doente ou eu precisasse ir para o Brasil, ou eu pudesse estar lá e não precisaria largar minha casa, largar meu trabalho, largar a vida que eu construí por uma emergência, né? É, ou por eu era mesmo a minha vontade de estar lá. Era a minha vontade de estar entre aqui e lá e onde eu quisesse, né? Eu sou sagitariana, então assim, tudo que tem liberdade no nome é comigo mesmo. E eu foi ali que eu voltei para mim mesma, né? Foi nesse momento que eu falei, essa é realmente a minha essência. Eu quero viver uma vida onde eu não tô limitada geograficamente, mas eu tenho sim segurança financeira, que a lua é em Capricórnio, então estamos falando de muita segurança que eu preciso, saber onde eu tô indo, ganhos fixos. Eu precisava encontrar uma solução que me desse tudo isso. E eu explorei algumas e cheguei no que eu faço hoje, né? Que é o freelancing. E esse é um resumo bem longo da trajetória de 11 anos. Mas eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, você tentando fazer as continhas. Você foi para a Itália com quantos anos? Para a Itália não, desculpa, para a Irlanda com quantos anos? Eu fui para Irlanda com. Eu tinha terminado a faculdade. Eu fiz 22 anos lá. Eu fui com 21. Ah, você foi com 21 anos. Caramba. E aí para ir para Tailândia com vinte e Pra cinco. Tailândia, eu já tinha. Eu fiz aniversário lá. Foi 26. E isso tudo sem voltar no Brasil? Ou não? De vez Não, em eu quando você fui. vinha. Era Ah, mais ou tá. menos a cada um ano e meio quando eu morava na Irlanda. E já Ah, teve vezes tá. que eu fui de férias e tiveram vezes onde eu realmente larguei meu trabalho e peguei a oportunidade de estar sem trabalho para poder ficar um mês, 2 meses. Ah, em algum momento você veio e falou assim: ah, acho que eu vou ficar por aqui, hein? Ou não? Sempre Não. era só passeio mesmo. Não. Eu adoro o Brasil, eu amo ir para o Brasil, mas eu tenho hoje vontade de passar mais tempo no Brasil.
Eu ainda não fiz isso porque o meu namorado é daqui, ele mora na Alemanha, e ele não tem a mesma flexibilidade que eu. Ou da última vez que eu fui pro Brasil, eu fiquei com vontade de passar um aninho, sabe? Um Uhum. aninho. Aham. E por que que você ficou em Portugal? Por que que você não foi para a Alemanha e tal? Boa pergunta. Eu conheci meu namorado, foi nesse ano sabático mesmo. Hum. Fui pra Alemanha com ele, passei 3 semanas lá com ele. Ah, por isso você foi embora da Tailândia. Não, a Tailândia foi só uma viagem. O meu ano sabático Ah, foi tá. Espanha. Eu fiquei na Espanha o tempo todo, porque a gente ficou no lockdown do Covid, Ah, né? sim. Então, nós ficamos numa ilha durante 5 meses e depois nós fomos para Península e viajamos um pouco. Meu namorado queria comprar propriedade, a gente ficou vendo propriedade, então a gente viajou bastante de carro, ficou em vários lugares. Eu conheci bastante a Espanha, mas aí eu precisava de um lugar fixo, porque eu já estava fazendo alguns trabalhinhos online, assim. E procurando, eu estava procurando muito trabalho remoto na época, e essas aplicações para trabalho full-time remoto, elas requerem assim 2 horas, às vezes, de você fazer. Então, eu precisava de estabilidade. Aí eu falei com uma amiga minha que morava no sul de Portugal. Perguntei onde que ela arrumou a casa dela, porque eu sabia que era uma casa barata. Eu já estava quase sem dinheiro, porque foi quase um ano sem trabalhar, sem conseguir fazer renda. Então, eu precisava de uma coisa barata. E ela falou: Olha, tem um quarto extra aqui, se você quiser vir morar comigo. Eu falei: Fechou. E aí foi assim que eu caí em Portugal. E eu me apaixonei por Portugal, o sul de Portugal foi maravilhoso morar lá. Mas aí a minha amiga quis morar para Lisboa, quis se mudar para Lisboa. Ela queria, ela já estava lá há muito tempo e lá é um lugar mais parado, né? E ela queria um lugar onde tivesse mais coisas para fazer, mais pessoas para conhecer, e tudo mais dinâmica na vida. E foi ela que teve a ideia de mudar. E como eu já trabalhava, já tinha uma estabilidade trabalhando remoto, para mim não fazia diferença onde a gente morava. Eu falei, ah, vamos experimentar Lisboa então. E foi assim que eu cheguei aqui. Agora eu moro na costa de Lisboa, assim, depois do Rio. Eu vim para onde eu moro hoje, me apaixonei, comprei minha casa aqui e aqui eu estou estabelecida. E sem perspectiva de mudar para a Alemanha também. Sem. Gente, isso é muito engraçado, é porque ir molhar com a amiga. Não, eu acho muito legal, tá? Não é como uma crítica, não, mas tipo assim, tá, você estava viajando com o namorado, ele foi para a Alemanha e você falou: não, valeu, Não, sabe por olha, mais quê? legal. Lá é muito parecido com a Irlanda. E depois que eu saí da Irlanda, eu percebi que eu não era feliz lá. Feliz de verdade, acordar e sorrir, acordar, olhar pro céu e ele tá azul. Hoje em dia, fazem 6 anos que eu tô aqui em Portugal. Até hoje, eu abro a minha janela e o céu tá azul, eu agradeço. Porque só quem vive sabe. E só quem sai entende. O que que é você reencontrar esse brilho desse calor, de ver o sol, de ver, sabe, o dia mais feliz? Uhum. Nossa, eu tô achando o máximo isso, tô adorando. Muito Que legal. bom. Espero que quem estiver ouvindo e vendo a gente também goste. Achei ótimo. Ai, muito, um belo exemplo. Belo exemplo. Que bom, que Mas, bom. Eu acho que a minha trajetória ela não é muito comum. As coisas, ela é bem altos e baixos e, enfim, é de todo mundo que sai também. Mas eu fiz uma trajetória, eu acho que um pouco diferente das pessoas. Eu acho que principalmente esse último capítulo do trabalho remoto foi o sair da caixa. Foi onde eu, a maioria dos imigrantes não desbrava isso. uhum. Pois é, e como que você fez, então? Como que você fez ou faz, né? Não, fez, hoje em dia você está com a sua empresa, né? Mas para conseguir os trabalhos remotos, onde que você, sabe? Como que você chegou nisso? Ju, eu ainda trabalho para os meus clientes, eu tenho cursos, eu, né, dou mentorias e tudo mais, mas a maior parte do meu trabalho é, na verdade, fazendo o que eu ensino. Então, eu ainda aplico todas as estratégias que eu ensino, continua sendo a minha maior fonte de renda, né? Então. Como é que eu cheguei nisso, né? Foi uma ótima pergunta. Depois de explorar todas as oportunidades que eu encontrava, testar e não dar certo, eu encontrei o trabalho de assistente virtual. E eu fui procurar o que que era isso. E eu juro pra você, foi um dezembro que eu tava aqui, eu vim, quando eu cheguei em Portugal, eu precisava fazer dinheiro, então eu fui trabalhar numa loja. E eu estava miserável nessa loja. Eu era tratada mal.
sofri as xenofobias que Portugal é famoso por fazer com brasileiros, sofri minhas xenofobias. Era um lugar assim onde eu não fui muito bem recebida também, sabe? Enfim, era uma organização que não funcionava para mim. Eu já tinha experienciado coisas muito boas em relação ao trabalho lá na Irlanda. Então, assim, e o choque do salário, né? 600, 700 euros por mês para trabalhar full time era de chorar. E eu tava assim, tão exausta porque eu trabalhava as minhas 7, 8 horas por dia e eu trabalhava outras 4, pelo menos, aplicando para trabalho. Então, e fazendo entrevista, e fazendo primeira, segunda, terceira, quarta fase, sim, quinta fase de entrevista. Então era assim, eu tava esgotada. Eu cheguei em dezembro, eu falei, eu preciso desacelerar. Aí eu baixei o TikTok de novo, tava lá e tal, encontrei o assistente virtual e fui atrás de saber o que era. Falei, olha, vamos primeiro pesquisar, que eu não vou fazer nada sem saber. E eu passei 2 meses em podcast, em tudo quanto é fonte que eu encontrava nessa internet para entender o que que era. E daí eu comecei a encontrar outras profissões no freelancing. Eu entendi que assistente virtual era no modelo freelancer, né? Que eu trabalharia com empresas de fora e seriam por hora ou por projeto e etc. Ok, eu comecei a fazer as ligações mentais, encontrando informação aqui, ali e cá. E aí eu fui percebendo que não era só assistente virtual, gestão de projeto, isso e aquilo e aquilo. E eu falei, olha, eu acho que tudo que eu aprendi fazendo aquela lojinha de dropshipping, os negócios que eu já fiz, fazendo página de site, tudo mais que eu aprendi do zero, tudo sozinha, eu acho que eu posso fazer para alguém que sabe menos do que eu, porque naquele momento eu já estava educada o suficiente de tanto ler livro, ver histórias de outras pessoas, para saber que o que às vezes eu acho que eu sei tão pouco, outra pessoa não sabe nada. Então eu posso vender isso para ela, né? Óbvio que eu não posso comparar o meu preço com uma pessoa expert, mas eu posso ajudar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento por um valor justo. Isso vai me ajudar, vou ajudar ela. Ela não tem, talvez, a possibilidade de pagar um expert. E nisso eu juntei tudo que eu podia fazer. Fui encontrando essas profissões e tudo mais. Fiz o meu site, construí ali a minha aparência online, fiz o meu perfil no Upwork, fiz tudo que eu tinha aprendido, né? Juntando um pedacinho. Eu lembro que eu tinha um Notes no meu iPhone e eu tava, tipo, escutando podcast, indo para trabalhar. E eu ia anotando tudo que era, tipo assim, opa, isso aqui conecta com aquilo ali. E um dia eu simplesmente sentei, tinha acontecido mais um lockdown aqui em Portugal, então a gente estava sem trabalhar, ganhando metade do salário, aquela coisa toda. E eu falei, cara, eu descansei os primeiros 2 dias, e no terceiro dia eu sentei na mesa e fiz meu tudo num dia. Tudo. Fiz meu site, fiz o nome do meu negócio, fiz meu logo, fiz absolutamente tudo naquele dia. E nos próximos dias eu fui aplicando as estratégias e para os trabalhinhos e aqui e ali, todas as estratégias que eu tinha anotado, porque às vezes alguém dividia uma experiência de como encontrou um trabalho, e eu, como sempre fui estrategista, eu já pensava, tipo, ah, dá para fazer isso também. Tipo, então eu fui anotando tudo aquilo e nisso eu coloquei cada uma das estratégias em ação. E eu consegui trabalho de todas as estratégias. De cada uma que eu apliquei, eu consegui um trabalho. Eu tinha 5 clientes em um mês. Gente, que legal! Eu E para larguei aquela conseguir? Mas e para loja. conseguir esses clientes? Nossa, eu saí daquela loja assim, ó. Tchau, gente, nunca mais eu volto. Até nunca mais. Nossa. Até nunca mais. E como que você conseguiu os clientes? Então, são várias estratégias diferentes que eu ensino, né? Tem a estratégia de aplicar em sites de freelancer, como o Upwork, o freelancer.com, o Legit, enfim. Agora tem plataforma, assim, explodindo. A cada momento tem uma plataforma nova de trabalho freelancer, né? Então, tem as plataformas, tem networking. Eu anunciei no meu LinkedIn quando eu fui começar, para todos os meus contatos. Temos a estratégia que eu chamo de metade passiva, metade ativa, que é entrar em fóruns, em grupos onde seus clientes potenciais estão e anunciar o seu serviço como se você não estivesse anunciando. E aí e tem também a ativa. Eu acho que eu não estou esquecendo de nenhuma. Tem uma outra bônus que é um pouquinho que não vale a pena muito entrar, porque ela é mais basiquinha, assim, para quem quer trabalho imediato. Mas essas 4 são as melhores, né? Mas A última.
Pera, como que se anuncia seu serviço sem anunciar? Pensa comigo. Vamos lá. Vamos dizer que você vende para mães. Se você quer Hum. trabalhar só com mães. Que tipo de mães? Mães empreendedoras? Onde que mães empreendedoras estão na internet? Talvez em grupos do Facebook, certo? Em grupos de Uhum. E aí uma das formas é chegar e falar: Olá, tudo bem? Olha, eu estou começando meu negócio, eu gostaria de oferecer serviços tal, 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 para mães empreendedoras, é o meu tipo de público, é o tipo de público que eu quero trabalhar. Esses serviços que eu mencionei são úteis para vocês? Eu estou fazendo a minha pesquisa de campo, Entendi, entendeu? entendi, entendi, E nisso entendi. você vende sem vender, porque tem muitos grupos online, LinkedIn, Facebook, etc., Slack, enfim, tem muitas comunidades online onde você não pode anunciar serviços. Então é assim que você anuncia sem anunciar. E, Uhum. Você e anuncia uma pesquisa. exato. Essa foi uma das formas que eu encontrei. E a mais efetiva de todas é a estratégia direta. Então, assim, é você realmente encontrar esse perfil de mãe empreendedora, por exemplo. E ir encontrando, por exemplo, no Instagram, perfis, podcasts, sites mesmo, fazendo pesquisas no Google, no ChatGPT, e encontrando e indo direto na fonte, oferecendo o seu serviço direto para essa pessoa. Literalmente, assim, batendo na porta, falando: Olha, tô aqui para te ajudar com aquilo que você não tem tempo para ir procurar. Uhum. Peraí, mas então o freelancer global que chama, né? A sua Esse é o é uma meu curso. plataforma, é um curso. É um Isso, curso para Freelancer ensinar a Global. pessoa a ser freelancer. Isso, ele ensina todos os aspectos do negócio freelancer, né? Que quando você é freelancer, você é o seu próprio empreendedor e prestador de serviços, né? Então, assim, tem parte de contabilidade, tem a parte de precificação dos seus serviços, a definição dos seus serviços, até mesmo a mentalidade. Eu trabalho um pouco a mentalidade no começo, a definição do seu público-alvo, que tipo de pessoas você quer trabalhar, para aí você ter uma mais clareza para realmente chegar no módulo 4, né, e aplicar todas as estratégias que eu ensino. Eu ensino a criar a sua autoridade online, mesmo que você nunca tenha trabalhado como prestador de serviços online na vida. Como que você cria essa autoridade para você parecer que já faz isso há 6 anos? Então, é todo um trabalho anterior que gera esse resultado final das estratégias, né? Uma vez que elas são aplicadas, elas resultam porque a gente já trabalhou o seu negócio inteiro. Você tem contrato na mão, você tem tudo. Hum. Peraí, e aí, então, você concilia hoje o curso com os seus trabalhos também como freelancer. Exatamente. E aí você aplica as ferramentas em você mesma. Exato. Eu trabalhei bastante com recrutamento, eu ainda faço recrutamento para freelancers. Já fiz de full time também, remoto, in-house. Eu já fiz bastante recrutamento como freelancer. Então, eu aprendi muito nessa trajetória, não só com o que eu apliquei, mas também vendo o que outros freelancers aplicam. Então, eu acabei adquirindo muito conhecimento como sendo freelancer. E eu acho que essa é a mágica da coisa. Eu acho que não adianta eu completamente mudar e fazer só mentoria, só vender os meus ensinamentos. Se eu não tiver inserida, é um mercado que ele muda muito rápido. As tendências vão mudando Uhum. muito rápido, as pessoas são muito criativas. Então, se você não tá ali vendo o que tá acontecendo, se você não tá ali. Hoje em dia eu tenho visibilidade, tipo, eu trabalho com. Uma das coisas que eu faço, eu trabalho com empresas de tudo quanto é área, de vários nichos. Nós estamos em crise. Eu sei quais nichos estão crescendo, eu sei quais estão contratando. Se eu saio, eu não sei. Eu não sei, eu não Uhum. sei mão na massa. Eu posso pesquisar, eu posso ver, né, números aqui, ali e lá, mas eu Mas é falo diferente, né? É exatamente. diferente você vivenciar ali, Eu né? realmente boto o pé e eu tô falando com as pessoas que estão nessas indústrias todos os dias. Olha só, boa. Gostei, legal. Bruna, eu ia fazer mais uma pergunta, mas tá falando ali que faltam 3 minutos. Então, acho que não tem Ah, tempo, né, pra gente. Então, é rápido, né? Engraçado quando a gente agora que começa a eu falar vi, assim. agora que Três eu vi o minutos. timer. É, Nossa, eu falei então, muito.
Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar aqui e Uhum, aí eu mando outro link agorinha. tá Agora bem, mesmo. É a conta dele trocar aqui para mim o perfeito. login, tá bom? Tá certo, Segundinho. Já mando aí. tá bem. Ah, meu olhinho caiu. Ô, dó. Meu olhinho tão bonitinho. Nem vou pegar, não. Depois, deixa eu... Será? Depois eu coloco, É, ele cai no meio do negócio. Peraí, vou botar meu olhinho lá de volta. Peraí só um minuto. tá bem. Eu não vi o que era. É um olhinho. Aqui. Ai, um olhinho, que bonitinho. É uma artista argentina que faz. Ai, que É, eu lindo. adoro esse olhinho. E ele caiu bem na hora. Eu nem vi ele cair. Caiu, não sei, caiu, não, caiu agora, não caiu durante Ok. ah, que pena. Depois coloca ele de volta. Eu acho bonitinho ele enfeitando ali meu cenário. Yeah. Deixa eu só, peraí, rapidinho. Tô só salvando o anterior, Uhum. que esse meu computador não está confiável. Ele está sem memória, pobrezinho. Isso que dá. Chega sempre esses momentos. Ai, é triste. Aí eu começo a perder vídeo, perder nos. Eu fico louca. Ai, eu tenho que Mas, colocar em algum lugar. Principalmente você que deve ter bastante vídeo longo. uhum. Eu tô começando a apagar os pré-edição, sabe? Igual agora, que a gente tem dois, eu vou editar, vou juntar, aí eu tô guardando só os prontos. Mas Sim, assim, se acontecer uma coisa com eles, né? E que aí ferrou. foi. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu ia continuar. Tá aqui. Mas, Bruna, me conta então, dos seus alunos, assim, sabe? O que que você vê de diferente neles? Você vê se alguma transformação? Eles, sabe, eles chegam, assim, o que que eles querem exatamente quando eles chegam até você, sabe? E como que é, assim, essa mudança na vida deles? Ju, é maravilhoso de assistir. O que acontece. Assim, é diferente para as alunas no Brasil e as alunas de fora. As alunas de fora, elas estão muitas vezes buscando essa liberdade, essa possibilidade de morar em outro país, de um país que elas escolherem. No Brasil tem muita questão do ganho, né? E viajar mais. E então, assim, são algumas vontades diferentes. Mas do Quando é ganho, como assim? Para complementar a renda, alguma coisa assim? Para ganhar mais? Como Geralmente elas assim? estão querendo mesmo uma transição e trabalhar só com cliente gringo, porque daí elas triplicam, Ah, quadriplicam sim. ou Uhum. mais o que elas ganham, né? Um projeto no Brasil de mil reais pode valer US$ 1.000, que vão virar quase R$ 6.000. Então, de R$ 1.000 para R$ 6.000, você não precisa nem trabalhar tanto, né? Então, geralmente, essa semana mesmo, uma das alunas me mandou mensagem que ela conseguiu um trabalho part-time que duplicou já o ganho dela, né? O ganho fixo dela. Que ela também faz outros trabalhos de advocacia e tudo mais, que é outra parte Ah, do negócio dela também, que ela quer uhum. continuar a fazer. Então, assim, E pode é falar. sempre como freelancer ou tem alguém que é contratado fora também? Assim, não tem como uma empresa de fora te contratar no Brasil e te garantir Remotamente? as mesmas, Ah, não, e te garantir os mesmos benefícios do Brasil.
tá? E nem te garantir os mesmos benefícios Naturalmente. dela. A única forma da empresa fazer isso é se ela tiver uma entidade no Brasil. E geralmente as empresas não têm entidades em todos os países que elas contratam pessoas. Então, os contratos são fixos, eles podem ser fixos. Eu tenho clientes que estão comigo há quase 6 anos. Eu tenho um cliente de Nova York que eu já trabalho com eles há mais de 5 anos. E todos os outros que eu deixei que eram fixos, eu poderia estar até hoje, eu que quis, né? Então, e todos os meus clientes são fixos. Eu não tenho ganho irregular. Os meus únicos ganhos irregulares são comissões. Então, eu tenho ganhos fixos com todos os meus clientes, basicamente. Eu nunca tive. Bem lá no começo, eu tive um projeto de um site, que foi um projeto só. Mas os meus clientes, desde o começo, foram sempre fixos. Então, eu sempre tive essa garantia. Hum, E você perguntou assim, como é que elas chegam, né? As alunas, hum, quando elas chegam muitas vezes, assim, no geral, o que que eu posso oferecer como freelancer? Porque muitas vezes elas já fizeram várias coisas diferentes, ou elas estão tão nichadas em alguma coisa que será que tem trabalho para o que eu faço? Então, a gente faz esse trabalho de descoberta juntas. Dentro do curso eu tenho aulas que te ajudam a definir os seus serviços baseado nas habilidades que você já desenvolveu, tanto as soft como as hard skills. Mas eu também dou um apoio pessoal para as meninas, para a gente afunilar esses serviços também, para as que precisam, né? A gente tem a nossa comunidade no Slack, então tem muita interação entre elas e elas podem falar comigo diretamente e eu dou essa assistência. Não é uma mentoria, mas é uma assistência que vem junto com o curso, né? Do o Freelancer Global. tá. E são pessoas do mundo todo ou você foca mais em brasileira, você foca mais em algum público específico? Ju, eu quis fazer esse curso em português para falar com as Ah, brasileiras, para mudar a vida de outras brasileiras como eu. É, eu poderia ter feito ele em inglês, escalado, mundo todo. Mas não era o meu intuito, porque eu acho que tem que ter um propósito. E o meu propósito não era só fazer dinheiro com esse conhecimento. Continua sendo a transformação. É isso que me move a continuar, né? Porque, como eu disse, minha renda, ela é gerada muito mais com o trabalho, né, que eu faço para clientes, muito mais do que o que eu ensino, né? Então, eu ensino o meu trabalho, mas a minha renda maior vem do meu trabalho hoje em dia. Então eu poderia estar usando esse tempo para trabalhar mais e fazer mais dinheiro. Se fosse só por dinheiro, eu estaria só usando meu tempo para projeto de cliente, que até hoje tem sido mais rentável. Mas eu amo o projeto. Eu já estou nele há 2 anos. Ele começou como Freelancer Pro. Que era um curso de 15 aulas, mais ou menos. As alunas já foram entrando, vendo o resultado. Aí nós incrementamos esse curso, hoje ele tem mais de 40 aulas. Ele é a formação mesmo que eu tenho. Eu tenho uhum. outros produtos que são mais direcionados para uma coisa, para o seu primeiro salário, né? Eu tenho o desafio Primeiro Salário em Dólar, que é muito mais em conta e tal, e é para você desbloquear, para você conseguir aquele primeiro cliente gringo. Depois tem a mentoria, que é para quem quer acelerar, para quem quer um ganho muito mais alto também, uma transição de carreira, um acompanhamento mais próximo. E tem meu Deus, esqueci a aula que a gente deu, que é só de prospecção, né? Onde eu ensino essa estratégia ativa que eu falei hoje, que é a mais eficiente. Eu tenho uma aula de 2 horas só ensinando ela. Então a gente foi assim, profundamente, as meninas tudo ao vivo, então, e hoje em dia ela está disponível também. Então, mas o Freelancer Global, ele continua sendo o carro-chefe, ele continua sendo o curso mais completo para quem quer realmente assim sair do zero e conseguir clientes fixos como eu, basicamente. Ter essa liberdade e essa segurança ao mesmo tempo. Tem alguma. Você está falando, eu estou pensando aqui, tá? Parece que muda completamente o que eu estou. Mas tem alguma área que você está falando dos clientes fixos, quem contrata, uma área que contrata mais, assim, para esse trabalho freelancer remoto? Assim, Não, tipo assim, tem como a pessoa se preparar, por exemplo. Ah, eu quero fazer um trabalho, então vou direcionar para a área tal. Nada a tem. ver. Ah, tá. Assim, em todas as áreas você pode ter trabalho fixo.
é sua escolha. Então, vamos dizer que você é uma designer, né? Uma designer gráfica. Você pode escolher ter os seus clientes é, e de projeto e fazer projetos e, esse mês eu fiz 100 projetos, no próximo eu só quero fazer 10, eu quero tirar férias. Você pode, né, fazer Uhum, esse trabalho muito maior de prospecção, ou aqueles clientes que vão e vêm, e que daí você faz, entrega, tchau, faz, entrega, tchau. Mas como uma designer gráfica, você pode se posicionar também para trabalhar com agências, para trabalhar dentro de uma empresa que precisa de design gráfico ongoing, no todo dia. Então depende muito de como você quer se posicionar, mas para todas as áreas tem ambos. Ou só projeto, você vai, faz entrega, tchau, faz entrega, tchau. Então, por exemplo, muitas vezes as meninas, quando estão transicionando e não querem largar aquele CLT da falsa segurança, elas ficam pegando mais projeto, coisa de entregar, ou tipo, pouquinhas horinhas por dia, fixo mais pouquinhas horinhas, faz as tarefas, entrega mas é fixo também, mas poucas horas. E quem já, né, quer transicionar de vez pode tranquilamente pegar um trabalho de 20 horas e, dependendo do trabalho, a remuneração é muito maior até do que uma empresa corporativa. Eu que tive experiência no corporativo, posso dizer, e eu tenho meus colegas também que não trocam trabalhar com empresas remotas, empresas menores, sabe? Mas tem uhum, trabalho em empresas grandes também, depende do que você gosta. Eu gosto de trabalhar com times menores, com potencial de crescimento. Você acaba sendo reconhecido mais rapidamente, salários aumentam mais rapidamente, bônus que vem do nada. Enfim, em lugares grandes isso não acontece, você não tem a mesma visibilidade. Então eu prefiro estar em uhum, times assim até 25 pessoas de entrada, uhum. geralmente. E objetivamente, assim, diretamente, onde que elas encontram essas empresas? Então, tem as estratégias, né? Então, pode ser plataforma e pode ser você encontrando as empresas diretamente, fazendo pesquisa, exatamente o tipo de empresa que você quer trabalhar. Você vai, pesquisa, bate na porta. Então, tem várias formas, né? Como tem a estratégia que eu perguntei antes também, né? Para achar o público, tem a estratégia Exato. também para Então, achar a são empresa. muitas estratégias. Eu acho que vale a pena testar e explorar. é, Enfim, as possibilidades. Hoje o mercado está muito aberto, então as possibilidades são muito grandes. A qualidade dos profissionais não é bom e nós brasileiros sabemos que nós somos excelentes. Por isso que eu vejo muita oportunidade dessa mudança de vida, mas não só de vida, de realmente trazer os brasileiros para fora, porque hoje, o digital em si, as empresas remotas, elas rely, né, elas dependem muito da Ásia, mas o cultural da Ásia é muito distante do cultural americano, europeu. Então, o brasileiro, ele se encaixa perfeitamente nas empresas, né? E nós somos educados, formados, inteligentes, resolvidos, sabemos fazer gambiarra de tudo que é jeito, a gente resolve problema. E essas empresas precisam de gente que está afim de abraçar a causa e resolver problema. E quem entra nesse tipo de empresa com essa mentalidade só vai para cima. É recomendação vindo de chefe, você vai conseguindo fazer uma rede de clientes. É realmente assim, hoje a oportunidade é muito grande, porque a gente está competindo com um talento muito fraco. Então é muito Hum, fácil se destacar. Olha só, bacana, hein? Bom, bom saber. Bora, É. Ju! Tá tentador, viu? Tentador esse daí. É, Você já falou aí dos ganhos, já falando aí da flexibilidade, tá? Tô gostando, tô Parece até gostando. mentira, assim. Tipo, Sim. um dos motivos de eu ter começado o curso era uma amiga minha psicóloga que falava pra mim, Bruna, a vida que você tem, tipo assim, o tipo de trabalho que você tem, a flexibilidade que você tem. Às vezes eu tava no Brasil, passando um tempo lá, e a gente se encontrava, ela falava, meu, tem um monte de pacientes minhas que eu adoraria ter o que você faz pra elas, como solução pra elas. E hoje eu já até mentorei pacientes dela, realmente assim, virou uma parceria mesmo, quase uma parceria, claro que sem nenhuma expectativa ou troca ali, nós somos amigas mesmo, né? Aham. Mas ela plantou as primeiras sementes de eu criar um conteúdo ensinando o que eu faço, Ah, porque realmente não é a realidade, não é a realidade dos brasileiros aqui. Né, o potencial de ganhos em Portugal, o seu potencial de ganhos de 1.000 euros.
Hoje em dia você não vive uma vida boa aqui. E muitos brasileiros ali na Alemanha, no Reino Unido, Irlanda, estão lá por causa do trabalho, porque paga seus 2.000, 3.000, 4.000 por mês, quando você podia estar fazendo isso, mas da Itália, da Espanha, de Portugal, onde você realmente gostaria de estar, só que você está preso. E eu também, eu estava lá, eu sei exatamente o sentimento. Né? Eu sempre hesitei de me mudar, eu sempre quis me mudar da Irlanda, mas eu queria me mudar tipo, para Itália, para Espanha, para Portugal, para um lugar mais quente, mais alegre. Só que para ganhar salário de Portugal, de Espanha, daí você desanima, né? Aí, só que daí Aham, tem como ter os dois. A gente só. aham. É, e acho que só de você mostrar como que é a sua vida, você já é uma vitrine para você, né? Já é Sim, assim. É, é. legal, legal. E tem algum caso também, assim, algum, sabe, alguém que conseguiu essa vida profissional com o curso, assim, tem o seu case de sucesso? Olha, eu tenho Vários. vários cases de sucesso. As minhas primeiras alunas foram do Freelancer Pro, que foi o primeiro curso. Elas, como elas já estão há 2 anos, né? Elas fizeram o curso 2 anos atrás. Elas estão em um patamar assim de carreira. Eu tenho até uma aluna que trabalha para uma plataforma freelancer. Elas moram, tipo assim, áreas privilegiadas no Brasil. Outra possibilidade. Agora, um caso. Deixa eu pensar. Um caso específico, mais recente, assim, de viajar, de se mudar. Eu acho que o da Alguém, por Sara. exemplo, que se mudou do Brasil, sabe? Porque você falou o caso da advogada, por exemplo, mas a advogada, ela continuou no Brasil, Ela vai continuar no né? Brasil, Pois sim. é, e só tá ganhando, só, né? Só tá ganhando melhor porque tá prestando serviço para fora. Mas É. alguém que começou a fazer isso e de repente mudou, foi Olha, pinga-pinga não também? que eu saiba, até, não que eu me lembre, pelo menos até agora. A Tati, que é uma dessas minhas alunas mais antigas, ela vive entre Brasil e República Tcheca, acredite se quiser. O namorado dela é da República Tcheca, uma viagem curta, né? Mas É, ela ficou vive por lindo. aqui. Meu irmão mora na República Tcheca. Imagina, ela vive vindo, fazendo tipo 2, 3 Aham. vezes por ano, ela tá por aqui, mas ela não se mudou pra cá. Eu acho que se mudou, assim, não é muito o intuito das meninas, viu? Se mudar pra Europa, quando elas começam. É mais o É ganho mesmo. no Brasil é mais o ganho e a flexibilidade de viajar, de fazer viagens caras, né? De fazer viagens para Europa e tudo mais. E aqui na Europa é a flexibilidade de ir ao Brasil quando quiser, o ganho maior aqui em Portugal, principalmente. Eu lembrei da Sara, que é uma aluna minha, uma aluna mais recente. Ela entrou no curso assim uns 6 meses atrás. Ela conseguiu entrevista muito rápido. Mas ela se manteve no CLT dela por um tempo. E aí ela falou, Bruna, deu pra mim desse CLT, dei meu notice. Ela fez 1 hora de mentoria comigo sobre prospecção ativa só. Ela nem foi uma mentoria, foi uma consultoria, uma sessãozinha onde a gente focou assim, eu dei os direcionamentos pra ela. E agora ela tá trabalhando para uma empresa do Reino Unido. E ela continua morando e, enfim, alavancou os ganhos dela. E tá muito mais feliz, que é o que importa. E agora E ela mora no trabalha Brasil. ela mora Mora, aqui em né? Portugal, Ela mora em Portugal. É, eu ia te perguntar isso também, que você falou que focou no curso em português, em mas tem português. as pessoas, tem os brasileiros pelo mundo também, né? Claro, Então também tem alunos assim, que sim. estão em cantinhos diversos, né? Inicialmente era muito sobre fazer esse curso para pessoas como eu, que moram fora e têm essa dificuldade de, é 25 dias de férias no máximo, aquela coisa chata, sabe? Não conseguir ir para o Brasil, não ter tanta flexibilidade, ter que morar num país chato só porque paga um salário tal. Foi mais pensado nessa persona do que em ganho, do que tipo assim, depois veio a oportunidade para brasileiras realmente que estão no Brasil, nossa, é euro, é dólar, óbvio que o ganho, né, tipo, super aumenta se você tá no Brasil. Mas o primeiro propósito inicial do curso era mesmo só a vida, é o lifestyle. Sim, muito bom, hein? Muito bom, né? Tá me fazendo pensar aqui nas minhas escolhas.
Ju, é incrível. Toda vez que eu vou para um podcast ou que eu converso com as pessoas assim, elas ficam, cara, será que isso daí não é para mim? Tipo, porque realmente eu sei que é atrativo, porque eu acho que todo mundo quer ser mais livre, né? É, Mas você claro que sabe, tem as suas. sabe o que que eu acho que, assim, para mim, pelo menos, tem talvez um certo preconceito com o freelancer em si. Porque Total. freelancer parece que é uma coisa assim, eu vou trabalhar essa semana e vou ficar o resto do mês sem trabalho, porque não é seguro, não é garantido, não é Sim. nada, sabe? Ao mesmo tempo, o freelancer vai que essa semana aparecem 4 trabalhos para eu fazer. E aí depois eu vou ficar 3 meses sem aparecer um trabalho, Sim. sabe? Parece uma coisa muito insegura. Então, Total. como que eu vou viver disso? Pensa eu tenho 3 meninos para criar, sabe? Como que eu, de repente, Claro. eu simplesmente, sabe? Simplesmente não, né? Porque é uma coisa complicada. Então, assim, Sim. você diria que trabalho freelancer é para todo mundo? É para qualquer pessoa? Trabalho não é que não é para todo mundo ou é para todo mundo, é que ele mudou. Antes, o freelancer era isso que você falou, era aquela coisa instável, aquela coisa de fazer um bico, uma coisa aqui e ali. Enfim, isso era o freelancer, mas hoje, por conta do crescimento do digital, principalmente durante a pandemia, hoje a possibilidade de alguém criar uma empresa completamente remota você faz num palito, com as inteligências artificiais ainda. Então, tem negócios iniciando a todo tempo, tem muito dinheiro rolando no digital e acontecendo só digitalmente. E o que aconteceu foi que o freelancer, ele não é mais só aquele quebra-galho para certas empresas, ele é essencial, ele é a engrenagem da empresa, né? Principalmente para essas menorzinhas, que são tudo mesmo no digital. Menorzinha que eu digo não é de não fazer dinheiro, tá? Empresas Entendi. É o que você fazendo seus falou da bilhões. até 25 que você mencionou, né? Exatamente. Até 25 E pessoas. até mesmo empresas corporativas estão dependendo de freelancers para trabalhos bem específicos, porque com a crise, eles não conseguem mais ter um especialista daquilo no payroll deles, né? No anual. Então, eles precisam de um freelancer. Ah, então a gente não precisa de uma pessoa, né, 40 horas por semana nessa função, eles acham um freelancer, um contractor. Eu poderia ter nomeado esse curso de diversas outras formas, porque eu sei que freelancer é difícil de engolir. Mas eu não quis, porque esse é o nome. Você pode, agora estão com esse negócio de gig worker, estão inventando 500 mil nomes para freelancer. Querido, é freelancer. Você é um freelancer. Você não é fixo, você é freelancer, você é contractor. É isso. Pode colocar o nome de digital nomad, querer fazer isso fancy. Você só tá fazendo isso fancy, mas o que é freelancer. Ponto. Hoje o freelancer não é o freelancer de 10 anos atrás. Essa é a diferença de onde existia a insegurança e de onde existe agora essa solidez e essa possibilidade de fazer disso uma carreira, de fazer disso realmente o seu jeito de viver. Uhum. Freelancer não é mais fazer bico, né? Freelancer agora é um trabalho, como é que explica, hein? É um É um formato de trabalho. é, É um formato de trabalho. é um trabalho informal, talvez. Talvez É seja um trabalhador informal, individual. mas não quer dizer que vai ser precário por isso. Talvez seja nesse Exatamente. sentido. Exato. Sim, mas ainda é um trabalho também, se pensar a legislação, você é um trabalho sem garantias nenhuma, né? Tem Sem garantias. nenhuma. Se for pensar Você que também, tem que né? fazer seu pé de meia. É, É tipo isso, às mas vezes é assim. até melhor assim, né? Às Mas, Ju, vezes. eu prefiro os ganhos que eu tenho hoje do que morar num país ser infeliz por causa de um salário, viver a minha vida por uma aposentadoria de governo ou de privada, que o dinheiro que eu vou ganhar não vai ser o suficiente, porque não acompanha o mercado, a inflação vai aumentando. Para mim, eu nunca vi aposentadoria de governo como solução na minha vida. Eu nunca pensei em, tipo, vou me aposentar na Irlanda, vou me aposentar no Brasil, vou me aposentar não sei na onde. Eu estou criando meu patrimônio. É isso. Com Uhum. coisas que eu sei que vão perdurar durante o tempo. E eu prefiro ter os ganhos que eu tenho hoje e poder fazer isso
do que ficar ali grudada naquela corda de tipo, ah, eu tô segura no futuro. Só que eu não tá. Hoje em dia, um aposentado aqui em Portugal não consegue pagar uma renda, um aluguel de uma casa. Tem um anúncio aqui embaixo, coitada, eu não sei quem é essa pessoa do meu prédio, que está buscando uma casa por 400 euros. Um apartamento de 400 euros, de 2 quartos. Você me desculpa, mas isso não tem lugar nenhum aqui. A não ser que você vai morar no sótão de alguém. Não existe. E uma pessoa que ganha 800 não tem condição de pagar mais que 400. Então, tipo assim. Um aposentado, tem muita gente aposentada aqui na rua. Na Alemanha é a mesma coisa. Um imigrante na Alemanha, né, refugiado, recebe um salário maior do que um aposentado na Alemanha. E eles, como eu tenho a proximidade por conta do meu namorado, ele já me contou isso e eu falei, cara, não é justo, não é muito justo, né? Porque essa pessoa também precisa comer e viver, e Pois enfim, é, eu ia falar esse povo vive de quê, então? Os não é aposentados. fácil. Eu sei que aqui em Portugal tem muita gente ficando sem casa, sem lugar para morar. É mesmo uma Caramba. realidade. Então, assim, eu vou viver, eu vou fazer meu pé de meia e eu falo para as minhas alunas, tipo assim, uma vez que você vira independente, você tem que pensar nisso. As minhas alunas mente mais empreendedora também, então já pensa, ai, quero comprar coisa, eu quero ter ações, eu quero ter shares, eu quero ter isso. Então, já elas, né, as que eu tenho mais proximidade e tudo mais, a gente conversa sobre essas coisas. E, esse é o nosso caminho. Não tão óbvio, não tão comum, mas É. que, que também pode ser, que pode talvez ser uma garantia melhor do que o comum tá garantindo hoje. É, pois é. Pois é, e essa questão de você estar num contexto diferente, assim, até do que você vê das suas alunas, né? Que vocês devem trocar essas ideias. É, você vê alguma coisa assim, sabe? É, de repente tem um aprendizado seu, do seu contexto de Portugal, sabe? Que a gente Uhum. possa trazer para o contexto de Brasil. Sabe, porque é diferente, né? Essa questão que você está falando mesmo, do Sim. quanto ganha, quanto gasta, sabe? Como que é essa relação? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, sabe? Na minha cabeça. Porque, É, assim, eu vejo essa diferença de uma coisa é você ter um trabalho remoto, ser freelancer e tal, na Europa. Outra coisa é ter um trabalho remoto, ser freelancer em Portugal. Nem sei, às vezes aqui é até melhor, por conta dessa questão da da moeda, conta. sabe? De Sim. repente, não sei. É que agora que eu parei para pensar nisso, para ser sincera, sabe? Yeah. É porque É, é um negócio que nem tinha passado pela minha cabeça. Eu vou viver sendo freelancer? Nossa, mas aí ao mesmo tempo eu estou pensando em contexto. Se sim. funciona, o que faz aí, do jeito que você faz, funciona para você e funciona do mesmo jeito para quem está aqui? Sim, funciona para todo mundo que está no mundo inteiro, né? Eu trabalho É. com times de pessoas de tipo assim, Ásia, Estados Unidos, Austrália, tipo, tá, todo mundo trabalha no mesmo lugar. O modelo funciona para pessoas que estão em qualquer lugar. No Brasil tem o benefício da moeda, claro, a gente acaba até sendo desbeneficiado na Europa, porque a moeda é o dólar, então hoje o dólar tá baixo, né? Então, assim, no Brasil ele continua estando autossuficiente para te garantir um ganho maior. Os benefícios são os mesmos para todo mundo. Eu acho que no Brasil ainda tem o benefício extra da progressão de renda, né? De você conseguir duplicar, triplicar, quadruplicar o que você ganha. O que talvez ficando numa empresa local, dentro do Brasil, você demoraria anos e anos para conseguir chegar naquele salário, com aumentos anuais pequenos, promoções e tudo mais. Uhum. Nossa, eu confesso, viu? É tanta novidade para mim, tá? É É sério, Ju? muito. Para mim era muito. Eu tô velha, né? Tô velha. Ah, mas é que você já entrevistou tanta gente, eu tava pensando. Nossa, não, mas você pensar que. Não, é verdade, eu falo assim, exagerando, exagerando. Eu já vi muita coisa, mas é que você pensar da minha formação, sabe? Uhum, Olha, eu fui educada, assim, né? Ensinada desde pequenininha que eu tinha que crescer e estudar direito para fazer um concurso. E aí você uhum. pensa a distância de fazer um concurso para Sim, trabalhar freelancer.
pelo mundo, entendeu? Eu É sei. nesse Ju, mas sentido. eu também. Eu tive que quebrar isso, porque foi isso que eu aprendi também. A minha avó, depois que eu já tinha me mudado, falava: por que que você não volta e faz direito para fazer um concurso? Juro pra você, a minha família, tipo, eu sou grata porque minha mãe sempre me deu muita liberdade, mas o meu pai, ele só foi dar crédito pro que eu faço quando ele descobriu quanto eu ganho. Ali ele falou, ok, então esse negócio me parece ser bom. É, mas é, enfim, né? Muitas barreiras. Muitas barreiras Muitas não barreiras, são intransponíveis, mas com existem, certeza. existem. Bom, então vamos de dicas aí, então, para quem está ouvindo agora, que está insatisfeita com a carreira, mas está com medo de mudar, às vezes alguém como eu, assim, que vivia um paradigma diferente, por onde que começa, sabe? Como fazer essa mudança? Talvez de mentalidade, né? Até em primeiro lugar. Mas por onde começa? Eu sempre falo, medo de qualquer coisa não vai passar enquanto você não começar. Tenho certeza que tiveram coisas que você teve medo de fazer antes e que quando você fez, falou: Ah, era só isso? Esse podcast. Esse Exato. podcast. Todo Fiquei, mundo ó, já fez. meses para fazer. A Sair gente não nasceu daqui. fazendo entrevista de emprego, a gente não nasceu falando inglês, nem espanhol, nem nenhuma outra língua. A gente aprendeu. A gente aprendeu fazendo. E uma vez que a gente coloca as coisas em prática, você vê que não é um bicho de sete cabeças, não é tão complicado. E você começa a navegar. E esse medo, ele vai desaparecendo. Não tem como, o medo não vai desaparecer para você começar. Ele vai desaparecer depois que você começar. Então, se você tem vontade, talvez seja, né, uma oportunidade como a que eu tô falando hoje aqui, né, contando um pouco sobre o que eu faço, o que eu ensino e tudo mais, talvez seja isso, talvez seja outra coisa. Mas eu sou muito de encorajar as pessoas. Então, se tem algo que você goste, que te faz feliz, e que, em algum lugar, alguém fazendo dinheiro com aquilo. Lembre-se que essa pessoa não tem nada de especial sobre ela. Se você tem a mesma coisa que ela, você pode também fazer aquilo da sua forma, com a sua identidade. Então, esquece que existe medo, finge que nem é contigo. É assim que eu lido com o meu medo. Eu finjo que não é nem comigo. Eu faço de idiota, me faço de sonsa, falo, eu consigo e vou fazer. E Ah. aí eu chego lá e sempre dá tudo certo no final. Com erros, com prática, vai melhorando, claro. Nem tudo é perfeito no começo, tem muito aprendizado, mas o medo vai embora. Uhum. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Só vai com medo mesmo. Me deu até uma certa E com raivinha agora plano. aqui no meu. Ah, e com E com plano, com plano, eu planejamento. diria, tipo Ah, assim, saber aonde você quer chegar e ter pelo menos aqueles, tipo, uns steps, assim, grandes. Ok, eu tenho que aprender isso, eu tenho que arrumar esse tempo e eu vou chegar aqui. Tá. Tipo, pelo menos uma ideia boa do que você gosta, do que você quer, da vida que você quer ter, essa, uhum. acho que visualização disso, de como isso poderia acontecer é importante Ver também. um caminho assim, macro, né? Ainda que seja. Isso, nem que É, seja meio blur, assim, meio embaçado, mas em- tentar visualizar é importante. eu ia te pedir um conselho, mas acho que já é um bom conselho, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Vai mesmo. Muito bom, muito bom. E então, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu tô querendo ir para as dicas de uma vez. Bora. Bora para as nossas Sim. dicas culturais, então. Hum? Uma dica de filme, livro, série, música, evento, qualquer coisa, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente também. Olha, eu sou muito de livro e eu tenho umas autoras que elas, naquele ano que eu falei que eu estava me preparando para ir para o sabático, eu comi vários livros, assim, era um por semana. E eu diria a Denise Duffield Thomas, se você quiser depois eu mando os nomes para as meninas poderem ver na descrição. Sim, A sim, Rachel por favor. Hollis, a Gabrielle Bernstein, eu sei que várias delas têm livros em português também. A Florence Given. Foram autoras assim que são fora da caixa, contam das suas histórias,
Mas caso você não encontre algum livro delas, enfim, que você queira ler, eu diria encontre histórias de mulheres empreendedoras. Lê o livro da Oprah, lê o livro da Michelle Obama, livros de superação, livros de quem saiu do nada e conseguiu construir, porque isso dá um gás na gente surreal. E eu recomendo ir em eventos de speakers. Tipo, toda vez que eu vou em evento, eu saio com um gás diferente para fazer as coisas acontecerem. Então, se você tiver a oportunidade, não aqueles eventos de trade show, sabe? Onde a galera tá expondo, mas eventos de tipo assim, vão ter esses speakers e eles vão falar sobre a vida deles, motivação, empreendedorismo, etc. E aí fazer tipo uma imersão um dia desse, talvez um de mulheres, um evento assim. Eu recomendo muito esse tipo de eventos também. Ai, também adoro. Eu também acho que dá um, não sei, você amplia um pouco a sua visão, você tem outros exemplos, tem, né? Às vezes tá bem borocochô, assim, tal, vai lá e vê uma história bacana, como que a pessoa fez. E faz trocas, né? É, Conhece outras é, pessoas durante energiza a justamente. gente. É muito bom, dá uma refrescada nas ideias. Tá. E se as pessoas quiserem tirar a dúvida com você diretamente, assim, te mandar mensagem, onde que a gente te encontra, qual a melhor forma para entrar em contato com você? Instagram é o arroba eu sou ponto Bruna Alves. É lá que eu estou todos os dias, eu respondo, vejo todos os meus DMs, sou eu mesma que respondo, não é outra pessoa, então fiquem à vontade, entrem em contato, façam suas perguntas, vai ser um prazer, responder e estar em contato com outras mulheres que têm sonhos parecidos também. Ah, ótimo, bacana. E aí, mais algum recado, mais alguma dica? Quer deixar mais alguma mensagem para quem está escutando agora? Não, se falar que já foi tudo, foi, tá bom, Acho tá que, ok. eu acho que foi tudo. Eu acho que a parte que a gente falou sobre medo, sobre vai mesmo, é importante. Eu acho que a vida ela é muito curta. A gente tá aqui, encontrem seus propósitos, sabe? Sigam eles. Se joguem, sabe? Bota o pé que o universo bota o chão embaixo. Essa foi uma frase que eu escutei e que para mim até hoje faz sentido. Quantas vezes a gente não fica nervosa por uma coisa? Meu, só vai. Bota o pé nessa coisa que o universo vai pôr o chão embaixo. Ó, eu estou até anotando, tá? Vai pro meu feed, bota o Arrasou. pé que o universo bota o chão embaixo. Ó, vai pro meu feed, tá? Vou falar que foi você que falou. Você sabe Pode quem falar. falou? Vou falar, vou. Pode falar. Eu tenho uma aluna agora que ela morria de medo de sair da casa dos pais, aqui de Portugal. E ela agora tá com os freelancers fixos dela, e pela primeira vez ela teve coragem não só de sair da casa dos pais, mas fazer o que ela sempre sonhou, que era morar na Espanha. Ela se mudou hoje ou ontem, acho que foi ontem, para uma cidade na Espanha. E tipo assim, eu falei isso pra ela, bota o pé que o universo põe o chão embaixo. Quando ela alugou a casa dela, apareceu um outro trabalho, tipo assim, um monte de coisa se desenrolou. Eu falei, é o universo botando o chão embaixo. Ainda vou te falar que Você eu tomou até coragem? arrepiei, até Menina, arrepiei. eu também, porque eu amo quando essas coisas acontecem. Até arrepiei, que eu já tive uns exemplos assim também na prática. Quando você Não faz é? a coisa que você fala, gente, foi só fazer isso que aconteceu aquilo outro, Desenrolou aconteceu. tudo. É, Uhum. realmente, vai pro feed merecidamente. Vou botar piscando assim, vou botar um neon. Vai. Amei. Botar a frase atrás. Mas, Bruna, Adoro. muitíssimo obrigada. Então, amei. Amei a Ju, conversa, as obrigada dicas, eu. Eu tô digerindo ainda, confesso. Tô ainda na minha cabeça, assim, como é um freelancer. Sabe, eu tô igual a Nazaré, confusa aqui, assim. Eu tô, A gente mas pode conversar mais. Fica tranquilo. Você pode me mandar perguntas também, tá bom? vou mandar, porque pra mim Foi um tá, prazer estar achei aqui hoje. sensacional. Ah, também Que bom, adorei. fico muito feliz. Espero Amei, foi que muito sua bom. audiência também goste. Foi um prazer estar aqui hoje. Também Muito espero. obrigada pelo convite. E nos Eu que falamos agradeço. logo. Então tá, estamos aí então. Obrigadão, beijo pra você. Até. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.
E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, então indica a gente. Compartilha nas redes sociais, que assim a gente consegue chegar em cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram, Facebook ou LinkedIn, que é o @empreendedelas. No LinkedIn pode me seguir também, é Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. Vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!